Nós estamos estudando hoje sobre o fruto espiritual. E pelo que captei da lição, a abordagem não é exatamente sobre o fruto do Espírito, especificamente, como eu até imaginei que seria, mas o fruto espiritual como um todo no que tange ao caráter cristão, à conduta cristã ou à qualidade desse fruto. Eu disse para os irmãos, eu estou trabalhando e elaborando algumas lições para nós trabalharmos, dando uma sequência, uma padronização doutrinária, na medida do possível crescente, trabalhando a partir do ano que vem sobre dons espirituais, um trimestre inteiro, fruto do Espírito, outro trimestre, depois obras da carne, para a gente ir construindo um raciocínio doutrinário e um padrão de conduta da nossa vida enquanto igreja, enquanto servos de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que a nossa vida em Cristo representa para o mundo e a comunidade na qual estamos inseridos. Na leitura bíblica em classe, o texto bíblico básico que está aí no início da lição, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20, a Bíblia diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons ou bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 19, vamos juntos? Toda árvore... 20, os conhecereis. Note que a questão não é apenas dar fruto. A questão está relacionada com a qualidade do fruto que está sendo produzido. E fica notório que a qualidade do fruto produzido está relacionada com o estado da árvore, se ela é boa ou se ela é ruim. Ou seja, na linguagem de Jesus, se é um espinheiro, ela não vai gerar um fruto que não seja de espinhos. Se é uma árvore má, vai gerar frutos maus. Então Jesus está dizendo que numa erva daninha, abrolho, não se colhe uva. Assim como numa vinha não se colhe fruto de uma árvore daninha. Aí mexe muito com a questão do caráter e da essência cristã, e que Deus nos ajude e nos converta. No outro texto também do texto bíblico básico, que está baseado no Salmo, vem a argumentação e a defesa do salmista de que uma árvore plantada junto a ribeiros de águas produz frutos, e produz na estação própria. Então nós vamos compreender um pouco dessa questão. Vem aí para a introdução da lição, ou comentário introdutório. A gente vai dando uma lida e vai discorrendo e compartilhando as informações relacionadas à nossa lição. O verdadeiro cristão é conhecido pelos frutos que produz, da mesma maneira que a árvore é conhecida por seus frutos. Para muitos, no entanto, o verdadeiro cristão é mensurado pelos dons espirituais que possui. Quanto mais dons, mais fiel e poderoso ele é considerado. Esse conceito, porém, não está correto, pois a sinceridade, a lealdade e a fé, por exemplo, não podem ser julgadas pelos dons. Basta lembrar que
Os dons são propriedades do Espírito Santo, que ele distribui a cada um como quer, e isso para o proveito do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Contudo, o caráter é fundamental. Por esse motivo, o verdadeiro cristão deve ser conhecido, considerado e julgado pelos frutos que produz. O próprio Jesus ensinou: por seus frutos os conhecereis. Essa é a introdução da nossa lição, que vai nos dar uma visão panorâmica do que vamos estudar, fazendo lembrar que você conhece uma laranjeira pela laranja, uma mangueira pela manga, ou seja, o fruto revela a árvore. A pergunta é: que tipos de frutos nós estamos produzindo que revelam o nosso caráter cristão? Essa é a abordagem de Jesus, e eu já disse aos irmãos em alguma ocasião que raramente, quando a Bíblia menciona frutos, está falando de resultados, números. Normalmente está falando de essência, testemunho, caráter. Jesus chega a dizer que aquela árvore que não produz é cortada e lançada ao fogo, e a que está gerando frutos limpa-se. Isso é muito interessante, porque Jesus não fala que a árvore que produz frutos é aquela que já está perfeita. Tanto é que aquela que produz frutos limpa, aperfeiçoa, trata, trabalha para que dê mais fruto ainda. Então isso traz a gente para uma consciência, que é uma consciência importante e que todo cristão precisa manter muito ativa e muito viva, que ninguém aqui é árvore perfeita. Nós estamos sendo tratados, limpos, melhorados, dia após dia. Agora, o que eu não posso permitir é que um defeito da minha natureza, da minha personalidade, do meu comportamento, se perpetue. Preciso permitir que o Espírito Santo produza limpeza, aperfeiçoamento, dia após dia na nossa vida. Amém? Então, o comentarista da lição começa mencionando que é comum até que a gente pense que uma árvore é boa por causa da quantidade de dons espirituais que manifesta. E os dons espirituais são capacidades do Espírito Santo concedidas à igreja para a edificação do corpo, mas o que caracteriza o verdadeiro cristão é o fruto que ele manifesta na sua vida, não relacionado aos dons, mas relacionado ao caráter cristão que ele absorveu e a sua essência de vida, que testifica de Jesus em seu viver diário. Amém? No primeiro tópico da lição, o comentarista vai estudar conosco sobre requisitos para produzir frutos. E aí o primeiro que ele menciona é ser uma árvore. Você é uma árvore. Salmo 1 diz: árvore frutífera. Isaías 52, versículo 8, Salmo 52, 8, o salmista se compara a uma oliveira verde na casa do Senhor. Isaías 61, o Senhor chama os seus servos de carvalhos de justiça. No Salmo 1, já citei 2 vezes, o salmista diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Em João capítulo 8, Jesus cura um cego, e é bem interessante, você podia anotar aí, porque essas referências que eu estou citando não estão aí, tá? João 8, 22, Salmo 1, João 8, 22,
Salmo 1, Isaías 61, e João 15, 1 e 2. Jesus cura um cego. A forma dele curar aquele cego é bem interessante, porque em alguns casos Jesus olha para o cego e diz: vê, a tua fé te salvou. Mas tem um caso específico que Jesus resolve fazer um nojinho, né? Ele cospe no chão, faz lama de terra com cuspe, e em vez de dizer para o cara: enxerga, vê, ele pega a lama de cuspe, atola o olho do indivíduo e manda o camarada ir se lavar. E quando Jesus pergunta o que ele está vendo, ele diz: eu estou vendo homens andando como árvores. Então, o homem na Bíblia é considerado uma árvore. E uma árvore, para dar fruto, precisa ser bem cuidada e tratada. Está relacionado com a terra, com o solo onde ela foi plantada, com o processo de nutrição, de regar que ela recebe, está relacionado com a poda. E diante de todo esse processo pelo qual a árvore passa, ela vai gerando frutos na estação própria. Na estação própria. Eu e você precisamos entender que adversidades da vida, que funcionam como poda, servem para que a qualidade do nosso fruto seja melhorada. Mas não só isso, o local onde estamos plantados, vamos traduzir, o ambiente que a gente vive e convive, as pessoas com quem nós nos relacionamos, determinam a nossa frutificação. E aí vou dar um exemplo lá da parábola do trigo e do joio. Quando o inimigo do fazendeiro planta joio no meio da lavoura de trigo, e os empregados chegam e dizem: vamos tirar o joio para que não cresça junto com o trigo. E o dono da fazenda diz: deixa crescer juntos. No dia da colheita a gente separa. Em suma é isso. E a maioria de nós, estudantes da Bíblia, aprendemos que o fazendeiro não deixou tirar o joio antes da hora da colheita, porque joio e trigo são muito parecidos e poderia acabar errando e prejudicar uma planta de trigo pensando que era joio. Isso é o que a gente aprende de regra geral. Mas na verdade, os estudos revelam que o joio não tem raiz profunda. É uma planta parasita. Como ele não tem raiz profunda, ele prende as suas raízes na raiz das plantas que estão próximas a eles. O joio prende a sua raiz nas plantas próximas para sugar nutrientes da outra planta e se manter vivo. De modo que é impossível puxar o joio sem ferir a raiz do trigo. Aí Jesus diz: deixa crescer. No dia da colheita a gente separa um do outro. Agora presta atenção. Você tem que perceber que, como árvore, você é plantação do Senhor. A Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus. É preciso evitar plantas parasitas. Tem situações da nossa vida que são parasitas, que sugam a nossa energia, que sugam o nosso fervor, que sugam a nossa santificação. Você passou a manhã inteira de oração, pedindo a Deus mais graça, renovação, paz, unção do Espírito Santo, porta aberta. Aí passa a tarde com aquela planta, com aquela erva daninha, que se prostitui, que xinga o tempo inteiro e que te leva para as fontes de águas poluídas. Você se esforçou pela manhã, se abasteceu em oração pela manhã, claro, para enfrentar esses desafios,
mas muitas vezes se deixa influenciar pela erva daninha do dia a dia. Então é importante ter em mente que a frutificação de uma árvore não está relacionada apenas com a natureza da árvore, mas com o solo onde ela está plantada, com a quantidade de água e nutrientes que ela recebe ao longo da vida, com a poda e com um fato que o salmista descreve no Salmo 1, que é a estação própria, há o momento certo da frutificação. Amém? Agora, o comentarista da lição vai estudar que nós temos dois tipos para produzirmos frutos, precisamos ser árvore. Aí ele cita a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está com a lição aberta aí? Vamos lá. O cristão que se guarda das más companhias e procura pautar a sua vida pela palavra de Deus é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo próprio produz bons frutos. É interessante observar, contudo, que alguns passos precisam ser dados antes do tempo de frutificar. As raízes, por exemplo, precisam estar firmes em boa terra para sugar o alimento e a água necessários ao crescimento da árvore. Assim também deve ser a vida do crente, cujas raízes precisam estar firmes na palavra de Deus, a fonte de onde extrai o alimento para o seu coração. O profeta Jeremias anunciou que é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele é semelhante à árvore que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor e as suas folhas ficam verdes. Vamos lá, acabei de falar que é preciso que a árvore esteja plantada em boa terra e se alimentando de nutrientes para o seu fortalecimento e o seu crescimento, bem como a sua frutificação. Por exemplo, quando não há chuva sobre a terra, o pomar produz frutos, mas o fruto é menos doce, é menos graúdo, é menor, o sabor é menos concentrado, bicha com mais facilidade. O que é bichar? Surgem vermes no fruto com muito mais facilidade do que quando foi bem regado, adubado, podado e regado. O que isso significa? Quanto mais próximo eu estou do ensino da palavra de Deus, quanto mais aprofundado eu me torno no conhecimento de Deus, melhor será o fruto que vou produzir. Então aqui a questão não é quantidade. A copa da árvore pode estar cheia de frutos, bichados, sem sabor, sem vida. Então não é a quantidade que está em questão aqui. Aqui o que está em questão é a qualidade do fruto. Por isso está arraigado na santa palavra de Deus, e valorizar o ensino da palavra de Deus é imprescindível para que a nossa frutificação seja visível e saudável. Aí a gente tem que lamentar duas coisas. Uma é que muitas igrejas não investem no ensino da palavra de Deus. Isso é lamentável. 2, muitos crentes não se interessam pelo aprendizado da palavra de Deus. E as duas situações são igualmente lamentáveis, porque são pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina, por toda novidade, todo movimento de destrambelho intelectual, doutrinário, leva essas pessoas na aventura, porque não são árvores plantadas junto a ribeiros de água, não estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. As folhas não são verdes, amarelam.
E é interessante notar o seguinte: se você já esteve na Europa, nas regiões muito frias, se não esteve, já viu foto, você vai perceber que no inverno as árvores perdem as suas folhas, todas as folhas caem. Por que isso? A ciência mostra que no inverno o solo fica muito pesado. A árvore, para atrair, sugar nutrientes para se manter viva, tem um desgaste maior do que nas outras estações do ano. Então, por que ela se livra das folhas? Ali não é a agressão do inverno matando as folhas, é a própria árvore que libera um mecanismo para que as folhas descolem do caule, do galho, e caiam. Tem dois propósitos. O primeiro, quanto menos folhas, menos nutriente ela precisa para se manter viva. Então o que te mantém vivo não é folha, é fruto. Tem muita gente que tem muita folha. Segundo, ela utiliza as próprias folhas como adubo, como nutriente para se manter, para se alimentar. Então ela suga do solo aquilo que ela já está fornecendo ao solo para dar para ela mantimento, a fim de que ela se mantenha viva. É preciso ter em mente que os invernos da vida, as adversidades da sua vida, muitas vezes até tiram a sua beleza, sufocam o seu sorriso, o brilho do olhar. E tem gente que diz: não sei se fulano sobrevive nessa luta não, e ignorou que as folhas caíram justamente para ficar mais leve a travessia, e essas folhas servirão de alimento para te manter vivo. Então a adversidade te fortalece, te alimenta, para quando passar o inverno, você está mais nutrido, robustecido, estabelecido em Deus. Amém? Por isso que Pedro diz que nós não devemos reclamar o passar por tribulações, embora a gente reclame, que Pedro diz que a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, redundará em louvor e glória no dia do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então dá um toque aí no seu vizinho, fala com ele assim: inverno tem propósito. Inverno tem propósito. Vamos lá. Então, a árvore plantada junto a ribeiros está nutrida. Como estamos nós? Onde nós estamos plantados? A que distância estamos da Bíblia? A que distância estamos da Bíblia? Esses dias eu vi uma frase muito interessante: não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. A que distância estamos da Bíblia? A que distância estamos de Deus? Ribeiro de água. A árvore que produz frutos na estação própria é a que está plantada junto a ribeiros de águas. Tem o melhor louvor da cidade. Tem Bíblia. Tem o melhor prédio e estrutura física de uma igreja. Tem Bíblia. Mas é vizinho da minha casa, pastor. Tem nutriente, alimenta, fortalece. Ou você vai ficar o resto da vida comendo miojo espiritual? Quem conhece miojo? Levanta a mão. Tá, então, viajei um dia para pregar numa cidade, saí de Feira de Santana 4 da manhã, cheguei no meu destino umas 3 da tarde, não me perguntaram se eu estava com fome,
me colocaram hospedado numa casa. Na hora de ir para o culto, me levaram para o culto sem perguntar se eu queria fazer algum lanche. Fui para o culto, preguei. Depois do culto, vamos comer alguma coisa, pastor? Vamos. Na mesa, miojo. Pensa que eu tive vontade de vir embora naquela noite, mas eu ainda tinha compromisso no outro dia de manhã. Isso mesmo, Zoete. Não, e de manhã a irmã ainda invocou que era dia de jejum. Aí não dá mais, irmão, porque você quer me ver assim, é fome. Folhas sem fruto, folhas sem fruto. Eu com fome e com sono preciso de muita oração. Eu falei, irmã, a senhora pode jejuar muito à vontade, tá? Mas quem determina meu dia de jejum sou eu. Antes de ir para a igreja, me diga onde é que tem uma padaria aí que eu vou tomar café da manhã. Não vou desmaiar com o microfone na mão, vocês ainda vão pensar que eu estou caindo é de poder e é de fome. Então, é sério, esses dias morreu um pastor no Rio. Deu uma parada cardíaca no púlpito. E quando caiu, o pessoal pensou que ele estava caindo, era de poder. Foi que um médico que estava no culto percebeu que a movimentação era incomum. Quando se aproximou, que procurou pulso, já estava passando nos portais da eternidade. Então o cara cai de fome, é poder, não, irmão, é fraqueza. É o inverso. Tá, vamos lá. Então, a que distância nós estamos da Bíblia? Esta é uma preocupação que nós precisamos ter. Vamos lá. O processo usado para que a árvore cresça, floresça e produza frutos. Em geral, as árvores crescem de maneira natural e até desordenada. É preciso então que o jardineiro faça uma espécie de limpeza na árvore, cortando os excessos, o que é inútil, o que cresceu demais. Após o processo da poda, a árvore ganha força, cria novos brotos e produz frutos melhores. Do mesmo modo, Deus pode usar tribulações e adversidades para retirar os excessos que prejudicam a produção de bons frutos na vida dos seus filhos. João 15. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Toda árvore em mim. Deixa eu abrir. Toda vara, todo galho em mim que não dá fruto, tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu vim conferir para saber se estava escrito assim mesmo. Todo galho ou toda vara em mim que não dá fruto, tira. Ei, presta atenção. Está ligado no caule, está ligado na árvore, está plantado no mesmo lugar que os demais. Jesus diz: em mim, mas não dá fruto. Incrível isso. Tem gente que está na igreja, se alimentando do mesmo nutriente, se relacionando com o mesmo Deus, batizado nas mesmas águas, e não produz. Agora Jesus me botou na parábola da figueira estéril, ele cita isso. Por que essa figueira está aqui, ocupando o lugar no meu solo, sem produzir nada? Ela está no mesmo lugar que a vinha. A vinha está produzindo, e a figueira não produz.
Aqui Jesus diz que nele existem galhos, varas que produzem e varas que não produzem. E é muito claro o texto: toda a vara em mim que não dá fruto está no mesmo lugar que as outras, mas não produz. Diga assim para você: que tipo de vara sou eu? Brincadeira. Está no mesmo cenário que as outras. Eu lembro que um dia na nossa igreja lá em Rodelas, meu pai fez uma pergunta: quem gostaria de trabalhar na igreja, fazer uma obra para Deus, ser missionário, ser obreiro? Um bocado de gente levantou a mão. Eu não levantei a minha porque eu não queria conta com esse negócio de fazer obra. Nunca fez parte dos meus planos. Eu tinha outros propósitos para a minha vida. Fazer obra não era meu sonho, não. Eu já tinha até feito uma proposta para Jesus: o Senhor me dá dinheiro que eu mantenho quem vai fazer. Deixa eu quieto, fora dessa lista aí. Na hora que todo mundo levantou a mão, meu pai fez assim: irmãos, nós temos na região de Rodelas, eram dezenas de agrovilas não evangelizadas. Quem vai abrir trabalho nas agrovilas? Ninguém levantou a mão. No outro dia, eu peguei a bicicleta, amarrei o violão e pedalei 14 quilômetros para a agrovila 7, dirigi um culto, mais 3 para a agrovila 8, dirigi outro culto. Jesus salvou uma senhora naquele dia. E quando eu estava amarrando o violão para vir embora, o marido dela chegou e falou assim: ó, minha mulher gostou aí das coisas que você disse, e eu sou dono de 2 bar aqui na agrovila. Falou bem assim, das coisas, 2 bar. E como a minha mulher gostou, se tu quiser eu vou fechar um bar e tu vira uma igreja. Virou a igreja. Está lá até hoje estabelecida, fundada, com gente congregando para a glória de Deus. E fiquei meses indo e voltando. Ou seja, por que será que no mesmo ambiente, se lançar o desafio, quem quer trabalhar para Deus? Eu vou mudar de igreja porque não tem trabalho para eu fazer aqui, porque meu ministério não está sendo desenvolvido aqui. Mas na hora de fazer, toda vara em mim que não dá fruto, corta. Está no mesmo ambiente que as outras, mas não está produzindo. Ou seja, eu posso estar aqui envolvido com todo o cenário espiritual e ainda assim não produzir nada. E preste atenção: não culpe ninguém por você ser estéril. Dizer para o seu vizinho: não culpe ninguém por você ser estéril. Estamos falando de esterilidade espiritual, tá? Vamos lá. Precisa do processo da poda. As várias espécies de árvores citadas na Bíblia. Eu quero destacar aqui só uma coisa. As várias espécies de árvores citadas na Bíblia. Não sei se eu interpretei erradamente. Ela erra numa questão que ela fala que essa poda ela está cortando excesso e o que é inútil. E de acordo com o texto de referência, não bate. A referência fala: o ramo ou a vara que não dá fruto é tirada. Isso não é poda, é amputação, né? E a que dá bom fruto, ela é poldada. Poldada, quando se poda uma árvore frutífera,
ela tira os frutos para um propósito, correto? E o fruto não é visto como inútil. E o texto da lição bota... Eu, quando estava estudando isso ontem, eu cheguei... Não, isso aqui está errado. Excesso e coisa... E o que é inútil na vara... Porque no texto a vara que está sendo podada é a vara boa que dá fruto, e não a vara... Sim, a vara inútil, a que não dá fruto, é cortada, é lançada fora. E a vara que dá fruto é podada. E tirar fruto não é podar, é colher. Só que normalmente a poda também tira excessos. O galho produz frutos e você tira a folha que amarelou, a ponta do galho que secou, muitas vezes a erva daninha que se enroscou no galho que é frutífero. Você vai lá, a poda tem o papel de tirar também o excesso, o que é inútil, muitas vezes a planta parasita que enganchou lá, para que não prejudique a frutificação. Então a poda inclui, é uma limpeza. Numa abordagem, fato, a árvore que não dá fruto não é podada, é decepada, é arrancada, é tirada fora. A que dá fruto é limpa, é podada, para tirar excessos, tirar inutilidades. O que seria inutilidade ali? Uma planta parasita que enganchou, um verme parasita que se estabeleceu naquele galho, é inútil, não tem propósito, ele é retirado para que o fruto não seja prejudicado e para que aquele galho continue produzindo frutos nas estações que se seguem. Regra geral, basicamente isso. Amém? Exato, a irmã está mencionando aqui que quem já trabalhou na roça conhece todo esse processo que está sendo mencionado, porque vive isso no dia a dia, né? Vive no dia a dia. Então, por exemplo, vou citar algo comum. Todo mundo aqui tem um jardim, menor que seja, num canto da casa, na frente, na lateral, no fundo do quintal, e a grama da minha casa estava amarelando demais e morrendo. Quando o jardineiro chegou, que foi observar, uma planta daninha chamada de dandá. É um capim que tem uma batatinha e mata tudo ao redor. Então o que é que faz? Mata o dandá, tira o inútil, para que a grama reverdeça, tenha vitalidade. Esse é o processo de poda, esse é o processo de cuidado com uma planta, tá? E se você me ver molhando meu jardim, você vai dizer assim: pastor é doido. Porque eu molho meu jardim e converso com a minha tuia, com o meu bambu. Ele não responde, mas eu converso. E se ele responder, provavelmente eu clamo o sangue de Jesus. Tá? O senhor sinalizou. Com relação, quando ele fala aqui que ele tira, ele realmente corta. Aqui, quando tira, poda. Tanto que no texto bíblico ele fala que o restante ele limpa. Tanto na videira como na macieira, quando está em excesso, você também tira o fruto, para que os que ficaram vão crescer melhores, daí vão dar mais fruto, né? Então, também o excesso de fruto também ele tem que ser tirado, para que os outros cresçam melhores. Ainda tem esse detalhe. O processo da poda inclui observar se a árvore está frutificando, e inclui observar naquele conjunto de frutos o fruto que não está bom, porque ele também atrapalha o fruto que está bom. Por exemplo, numa penca de frutos, se um estiver doente, ele termina contaminando os outros que fazem parte daquela penca. Quando se trata da videira, a coisa era tão séria em Israel, presta atenção nisso, que os plantadores em Israel contratavam Não é que o filho pródigo pede, me recebe como um dos teus joalheiros, jornaleiros. Que branco deu agora, viu, irmão? Deu pane geral, deu curto-circuito. Como um dos teus jornaleiros. O jornaleiro não tinha vínculo com a casa.
O jornaleiro só era contratado na época da colheita. O escravo tinha vínculo com a fazenda, porque ele morava lá. Ele vivia para trabalhar, trabalhava para viver, mas tinha vínculo com a casa. Ainda que ele não tinha direitos sobre a propriedade, mas o seu proprietário tinha deveres com a sua alimentação, com o seu cuidado e com a sua saúde. A lei mosaica estabelece isso. O jornaleiro não, só vinha na época da colheita. Mas quando se tratava da vinha, da videira, nem o escravo, nem o jornaleiro tinha permissão para trabalhar na vinha. Só quem trabalhava na vinha eram os membros da família, porque a vinha era uma plantação familiar. E detalhe, se no dia de ir fazer a poda da vinha, um daqueles parentes estivesse doente, amanheceu doente, enjoado, ruim, mal, ele não tinha permissão de ir trabalhar na vinha, para não contaminar o fruto. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, que quando estamos espiritualmente enfermos, temos a possibilidade de contaminar a outros com a nossa enfermidade espiritual. Então, na poda, pegando o gancho aqui do que o irmão Humberto falou, do que o irmão Batista acrescentou, com o que a nossa irmã mencionou para chancelar, na poda se observa se o fruto não é um fruto doente, porque se ele for um fruto doente, ele vai prejudicar os frutos saudáveis. Já aconteceu, vou dar um exemplo, já aconteceu, por exemplo, de num culto normal, você está normal, você tem até a sensação que sua vida espiritual está vivendo a melhor fase possível, e num louvor, numa pregação, o Espírito Santo lhe atinge em algo que você não tinha percebido, que não era bom, não está certo, está errado, lhe incomodou, e por causa daquele toque do Espírito Santo você decidiu mudar aquela situação, aquela postura e aquele comportamento. Quem já viveu isso alguma vez na vida faz assim. É a poda, é o Espírito Santo que chega lá e mostra um fruto doente. No angico nós chamávamos de um fruto peco. Quando o fruto caía sozinho, um bichado, pecou, não serviu, não é isso, tá? Então faz parte do processo de limpeza da árvore. Muito bem, aqui no 1.2, comentarista vai citar as várias espécies de árvores citadas na Bíblia. Vou ler só para lhe situar aqui. A Bíblia fala de diversas espécies de árvores, todas conhecidas por suas próprias qualidades. Umas são mais florescentes, como as amendoeiras, outras exalam mais perfume, como o aloés, o cipreste, a murta, a macieira e o sândalo. Algumas são mais frondosas, como os olmeiros. Existem também aquelas mais esguias, mais altas, as mais resistentes, como os cedros, e as duradouras, como o carvalho. Por fim, existem as desejadas, como as oliveiras, que oferecem seus frutos para várias utilidades. Obrigado, amado. O que eu destaquei aqui foi o seguinte: nós precisamos, com essa variação de árvores que a Bíblia cita, e cada uma com a sua qualidade e com o seu fruto, isso nos desperta para nós entendermos ou compreendermos que as pessoas são diferentes. É preciso entender as diferenças. As árvores não são iguais. Numa mesma árvore, nem os galhos são iguais. Não produzimos frutos igualmente. O que importa é produzir naquilo para o que fomos estabelecidos. Eu cumpro a minha missão
você cumpre a sua missão, cada um cumprindo a sua. No final das contas, no dia da colheita, a colheita foi boa e completa, porque cada um fez aquilo que recebeu de Deus determinação para fazer. Então, uma das coisas que nós temos que aprender muito em tudo, nos relacionamentos do dia a dia, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, nos relacionamentos entre irmãos, entre amigos, entre pastor e ovelha, entre pastor e pastor, nós temos que entender as diferenças e respeitá-las. Se a gente não aprender a conviver com as diferenças, toda a convivência é comprometida. Quem tem filhos gêmeos sabe que nem eles são iguais. Então, os grandes conflitos dos relacionamentos se devem à dificuldade de identificar e entender as diferenças. As variadas espécies de árvores são uma revelação de que nós não somos iguais e cada um deve produzir aquilo para o que foi estabelecido, ou seja, cumpre o teu propósito, faz a tua parte, que eu fazendo a minha, nós produziremos para o reino de Deus de igual modo, e o nome de Jesus será glorificado. Dá para dizer amém? Eu lembro agora de um casal que já depois de 50 anos de casado, foi um casal americano, o repórter, celebrando aquelas décadas de casamento, perguntou se tinha alguma coisa que ela nunca disse para ele e que ela gostaria de dizer. Ela disse sim, tem uma coisa. Eu queria muito que quando ele me desse o pão, ele me desse um pedacinho da casca, porque eu não gosto do miolo. Quando o repórter conversou com ele, ele fez assim: meu Deus, eu sempre dei o miolo do pão para ela, porque eu acho o miolo a melhor parte do pão. Eu ficava com a casca que eu não suporto, mas dava um miolo para ela para dar o melhor. Só depois de tantos anos é que ele descobriu que a parte que ela mais gostava do pão era a casca e não o miolo. E ele estava servindo o miolo porque para ele era a melhor parte. Aí nós temos duas lições. Primeiro, a lição da comunicação. Podemos nos amar intensamente e falharmos na comunicação. E segundo, as diferenças. Tu gosta mais do miolo e eu gosto mais da casca. Nós nos amamos, mas as nossas preferências são diferentes. Está entendido? Diga amém. Aí John Wesley tem uma frase muito interessante que eu cito sempre: o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. E aí tem um livro que eu quero indicar, ele abre a nota para pedir para a livraria. Todo mundo deveria ler esse livro, de modo especial casais, sejam marido e mulher, noivos, namorados. Não namorado aventureiro, quem está namorando para construir relacionamento. Quem está namorando para aventurar nem devia namorar. Peguei pesado agora, né? Mas é isso aí que eu penso. As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor vai me ajudar a identificar qual é a linguagem emocional do Mateus. A senhora já leu? Então, tem algumas pessoas que já leram aqui. Muito bom. Vai me ajudar a identificar qual é a linguagem emocional da pessoa, do meu amigo, do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, do meu patrão, do meu funcionário.
É imprescindível porque, ainda que nos amemos, a nossa linguagem emocional pode ser diferente. As nossas preferências podem ser diferentes. E isso caracteriza a variada ou as variadas espécies de árvores. Eu já cheguei, outro dia eu passei um vexame, porque eu estava fora do país, e o pastor quis me levar no restaurante mais caro da cidade. E quando nós chegamos, era de frutos do mar. E eu não como frutos do mar nem depois de 50 dias de jejum. Me dê arroz com ovo frito, que você vai me ver feliz da vida. Mas não me dê fruto do mar. Você está louco? Lagosta. Porque o cara mora na Bahia e não come frutos do mar. Disse, exatamente, para comer fruto do mar eu como em casa. Me leva para outro lugar. Escapei, levei na brincadeira, sobrevivi. Tá? Por quê? Porque nós somos diferentes. Eu estou falando de coisas corriqueiras, básicas, no comportamento, na percepção da vida. Nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, porque as árvores são várias e cada um cumpre o seu propósito. Diga para o irmão do seu lado aí: eu não sou melhor do que você, mas não sou necessariamente igual a você. Então, ser diferente não é ser melhor, nem ser pior, é apenas ser diferente. Voltando ao assunto com relação a dar frutos na estação própria. Aí você refutou Salmo 1, quando você fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no... Lá no final diz a bênção, né? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Ou seja, dar o fruto na estação própria já é uma condição de bênção, se ele, né, tiver plantado. Aí tem uma passagem também lá em Marcos, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele vai para Betânia, ele sai de Betânia, Marcos capítulo 11, e quando ele sai de Betânia ele está com fome. E aí quando ele chega diante de uma figueira, ele diz assim para a figueira, para que ela produzisse fruto, para que ele pudesse comer e saciar a fome dele. E diz na passagem do texto que não era tempo daquela figueira dar frutos. E mesmo assim, ele queria aquele fruto daquela figueira, e por ela não ter aquele fruto, mesmo não sendo o tempo dela dar fruto, ele amaldiçoa a figueira. Lá na frente, os discípulos passam por ela e vê que a figueira secou. Aí eu queria entender somente essa passagem, porque se no Salmos capítulo 1 até, né, diz que dar o fruto na estação própria é uma condição de bênção, né? E a gente entende que dar o fruto na estação própria requer tempo para que haja amadurecimento, né? A absorção da palavra de Deus e que você possa dar fruto. Quando Jesus chega naquela figueira, não era tempo, diz a Bíblia que não estava no tempo do fruto, e mesmo assim a figueira seca-se pela palavra de Jesus. Eu queria entender somente esse link, se existe alguma correlação. Eu sei que lá na frente ele explica esse fato relacionando à fé, né? Mas eu queria ver se tem alguma correlação, né? Fruto está seco. É interessante lembrar que aquela figueira que Jesus amaldiçoa, Jesus estava sempre usando instrumentos do ambiente para transmitir uma mensagem para Israel. Israel é a árvore que Deus está criando oportunidades para gerar frutos, e Israel, por sua dureza de coração e incredulidade, não frutifica. Esse mesmo cenário a gente vai encontrar lá em Lucas, quando ele fala da figueira infrutífera, que ele manda arrancar a figueira porque está ocupando espaço na minha terra e não produz. A lei não sei se eu chamaria de lei da plantação, mas a lei mosaica estabelecia que os 3 primeiros anos de uma árvore, o fruto que ela produzisse não podia ser consumido. O fruto era produzido, amadurecido, caía no solo e servia como nutriente para a própria árvore. No 4º ano, o fruto produzido por uma árvore não podia ser consumido pelo dono, era levado para o sacerdote,
era considerado uma primícia e era levado para o sacerdote. Só no 5º ano de frutificação é que o dono poderia comer do fruto de uma árvore. Por isso que naquela outra parábola que Jesus cita da figueira, que está ocupando espaço, ele diz: já é o 2º ano que eu venho, ou seja, já tinha 7 anos que ela deveria estar frutificando, porque os 3 primeiros eram da própria terra, o 4º ano era do sacerdote, o 5º era do proprietário. Então ele já foi lá 5º ano, 6º ano, e ela está sem produzir. Então, quando Jesus, nesta passagem específica, está reclamando que aquela árvore não dava fruto, e o comentarista diz que não era o tempo dela dar fruto, o que os comentaristas vão entender é que ela já tinha, não era o tempo de ter fruto para colher, mas já era tempo de ela estar frutificando, porque ela já teve os 3 anos que deveria produzir para si, já teve o 4º ano que deveria produzir para o sacerdote, e agora alguém que está passando quer comer fruto. A reclamação de Jesus, ou a citação, não é na estação anual, mas o tempo que ela deveria estar produzindo e ela não produziu. Isso a tornou inútil e por isso ela é amaldiçoada. Óbvio, repito, é uma referência a Israel, que Deus estava dando tempo para Israel produzir, e Israel, pela sua incredulidade, não produzia. Todas as parábolas de Jesus, nós temos que ter em mente, eram em primeira mão uma mensagem para Israel. Era um anúncio para Israel, de alguma forma, de que o Senhor levantaria um outro povo, a igreja, para produzir. Naquele caso, repito, a árvore teve o 1º, o 2º e o 3º ano e não produziu. O 4º ano e não produziu. No 5º ano, Jesus passa agora como um viajante, que a lei mosaica também estabelece, que toda planta que o galho passasse para fora do termo do terreno, tudo que fosse produzido do lado de fora, qualquer um poderia pegar e comer. E numa lavoura, aquilo que fosse produzido do termo do terreno, ao alcance do braço de um homem, todo mundo, todo viajante também poderia passar e colher. Não podia colher para encher a cesta, mas podia colher para a sua alimentação. Então Jesus está passando, procura fruto e não encontra, numa árvore que já teve o tempo necessário para começar a produzir. Não é a estação dela esse ano, mas ela já tem um tempo que deveria estar produzindo e não está. Ele vai lá e poda, não, decepa, ele amaldiçoa. E repito, é uma referência a Israel, que estava tendo de Deus todo o tempo para produzir, não estava produzindo por causa da sua incredulidade, e Jesus está repreendendo a Israel, dizendo que por conta disso, Israel seria, ou perderia a oportunidade da graça. Amém? Vamos embora? Que hora é essa? Alguns estudiosos interpretam esse texto de forma que a figueira, ela dá o fruto antes da folha. E no texto de Marcos aqui, Jesus foi lá para ver se acharia fruto. Ou seja, já que a árvore é tão frondosa com essas folhas, será que ainda tem algum fruto lá? Porque o fruto vem antes da folha. Eu creio dessa forma que ele foi lá nesse sentido para ver se ele acharia ainda frutos. E aplicando isso para nossos dias, a aparência espiritual não quer dizer que a pessoa da aparência espiritual tem o fruto do Espírito, ou o fruto que Deus requer de nós. Sim, isso é um cristianismo de aparência. Se a gente trouxer agora para cá, muita gente tem muita folha, muito fervor, muito mas quando você vai buscar o fruto do Espírito, o caráter cristão, a essência cristã, é muito barulho e pouca essência. E isso também requer de nós cuidado com a nossa vida, porque não adianta o muito barulho e a essência nenhuma. É um cuidado que precisamos ter. Amém? Podemos ir?
Muito bem, 2 tipos de árvores estão aqui pontuados, que é a árvore boa, que é caracterizada pelo fruto que produz. Pergunta aí para o irmão do seu lado: você está produzindo? Deixa eu colocar o machado na raiz da nossa vaidade aqui, por favor. Só quem pode colocar machado na raiz da árvore é o Senhor. Mas na raiz da vaidade a gente pode. Não pensa que produzir frutos está relacionado a ter cargo na igreja. Porque tem gente que tem cargo e não produz. E tem gente que nunca se preocupou com o cargo e está produzindo. Então, eu estou fazendo essa diferença aqui, porque a nossa vaidade pode dizer assim: eu estou de boa. Afinal de contas, sou pastor, né? Então eu estou de boa. Tá não. Não é assim que a banda toca com Jesus, não. Então, produzir fruto aqui não está relacionado a cargos, títulos, posições. Está relacionado a frutificar, testemunhar, revelar Cristo, anunciar Cristo, apresentar Jesus na vida, no testemunho diário. Sexta-feira eu fui ministrar numa escola bíblica de pastores, num campo aqui em Feira de Santana, Assembleia de Deus de Madureira. E quando eu estava lendo o texto que eu ia ministrar à noite, eu fui surpreendido por 2 expressões de Paulo que eu nunca tinha visto. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu leio esse versículo direto para ministrar para obreiros. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado ali está relacionado à integralidade, não integridade. Integralidade. Ou seja, aquele que em todas as áreas da sua vida cria uma harmonia que agrade a Deus segundo a sua palavra. E ali, depois diz assim: que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem ali não está relacionado a pregar, não está relacionado a ensinar, não está relacionado a expor, está relacionado a experiência. Não é experimentar, é experiência, viver na experiência a palavra de Deus. Isto é manejar bem. Então, se nós trouxermos para o contexto que nós estamos estudando, frutos aqui não está relacionado a posição, cargo e título, mas a experiência, a essência do Evangelho, que vitamina a nossa vida e faz com que os frutos que produzimos sejam robustos, sedosos, saborosos em falando de fruto, e o nome de Jesus ser glorificado. Diz amém. Árvores inúteis. Tem até uma parábola aí de Juízes, quando o espinheiro começa a reinar sobre as outras árvores, e o espinheiro passa a ser considerado uma árvore inútil, porque além de não produzir fruto, não oferece sombra, ou seja, não tem propósito. Então, uma das coisas que a gente tem que identificar é qual é o meu propósito, qual a minha utilidade no reino. De vez em quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu estou me colocando à disposição da igreja para trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar. Primeira pergunta: o que o seu coração deseja fazer na igreja? Porque não adianta eu te direcionar para uma área que está necessitada, mas não é aquilo que está dentro do propósito. Você não se identifica e eu digo assim: esse obreiro não serve, ele não produziu ali naquela área. Mas ele pode não ter produzido naquela área porque aquela área não é o propósito dele. Coloca pastor Paulo para fazer o ministério, o momento de louvor da igreja.
Coloca o pastor Zé Luiz para fazer uma de louvor da igreja. Não funciona. Por que não funciona? Porque o propósito ministerial deles não é cantar. Mas traz para ministrar na escola bíblica, para pregar no culto de doutrina, para o curso de casais, para o discipulado. Então o fato de alguém não servir aqui, nesse lugar, não significa que ele não tem utilidade. Nós temos que identificar o propósito de cada um. Está entendido? Diga amém. Então quando a gente identifica o propósito, o lugar onde serei útil, a Bíblia diz que até os dons espirituais são entregues pelo Espírito Santo a cada um para aquilo que for útil. Então o fato de eu não ter habilidade X significa que eu não sou útil. Eu só tenho que identificar a minha aptidão, a área para a qual tem gente que não pode ser diácono. Por que não pode, pastor? Porque para lidar com pessoas requer algumas disposições. Porque o camarada não serve, ou pelo menos não foi ainda moldado para a função diaconal, ele não serve para outro propósito? Serve. Vamos identificar qual. Porque no reino de Deus, olha para mim, no reino de Deus, ninguém é descartável e ninguém é inútil. Só é inútil aquele que se faz inútil. No reino de Deus só é inútil aquele que se faz inútil. Mas você pode produzir no reino de Deus. Diz isso aí para o seu vizinho: você pode produzir no reino de Deus. O comentarista cita aí a palmeira, simbolizando o cristão. Palmeira na Bíblia é um símbolo de vitória, é um símbolo de produtividade, de frutificação, tá? E o cristão é chamado para produzir. Tem um gráfico aí na lição de mestre é página 58, na lição de aluno é página 50 e quantos? Quem está com a lição de aluno aí? 41? Página 41, tá? O cristão como palmeira produz de 100 a 200 anos. A tâmara é deliciosa como o mel. É bom lembrar que a tâmara é o principal fruto de Israel. Onde você chegar, tem tâmara. E o detalhe: se um beduíno te oferecer uma tâmara e você rejeitar, você está sendo deseducado. Então eu comi tâmara até. É uma fonte poderosíssima de energia. Poderosíssima, muito doce. Seu fruto é um produto de certa importância na economia de alguns países ou regiões. Lá em Israel é um fruto de grande importância para a economia do país. De suas folhas fabricam-se escovas, esteiras, sacos e cestos. Os seus ramos eram utilizados para a construção de tendas durante a festa dos tabernáculos. Suas palmas também foram usadas para enfeitar o templo construído por Salomão. Enfeitou a trajetória de Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém. A palmeira é um símbolo de vitória no mundo inteiro. Os justos florescerão como a palmeira. Salmo 92, versículo de número 12. Porque eu e você somos como palmeiras do Senhor, somos comparados com a palmeira, simbolizando a nossa frutificação no reino, a doçura do fruto que produzimos, a saúde que comunicamos e a vitória que representamos enquanto instrumentos no reino de Deus. Terra que mana leite e mel tem a ver com... Vocês não ouviram o que ele disse aqui, tá bom? Por isso que eu estou rindo. Quando a Bíblia cita a terra que emana leite e mel, tem a ver necessariamente com
Com a palmeira. Pastor Paulo está enfatizando que quando a Bíblia faz menção da terra de Canaã como terra que mana leite e mel, está se referindo à abundância de palmeiras em Israel, a doçura da tâmara, tá? O que indica abundância, prosperidade para o povo de Israel. Diga amém. A gente termina a lição? 10 para as 11. Não sei que milagre, não apareceu ninguém ainda ali atrás assim, ó. O senhor tem 10 minutos. Vamos lá. Qualidade do fruto produzido. Rapidinho. Conhecidos pelos frutos. É óbvio que se conhece o fruto de uma mangueira, de um mamoeiro, de uma laranjeira e das demais árvores por suas características próprias. Ninguém em sã consciência vai procurar, por exemplo, abacate em uma jaqueira. Jesus fez uma comparação interessante quando disse: porventura colhem-se figos dos abrolhos? Mesmo sendo as flores dos abrolhos muito parecidas com as da figueira, é impossível que se faça confusão entre uma árvore e uma erva daninha. Quando alguém que não é cristão pratica boas ações, seus frutos são produzidos para o seu próprio interesse e bem-estar, não para glorificar e exaltar o nome de Jesus. A diferença do cristão quando produz frutos para Deus é que os seus atos glorificam a Deus. Os seus atos honram o nome do Senhor. Na verdade, irmão, deixa eu defender uma tese aqui que eu tenho defendido sempre e a gente conclui. Estudando filosofia da religião, história da religião, história da igreja, história do cristianismo, desprovido de qualquer religiosismo, você vai perceber que o que Jesus pretendia não era estabelecer uma religião. O que Jesus pretendia era estabelecer um estilo de vida, um padrão. Cristianismo é cultura. Deveria ser a minha cultura, não a minha religião. O que é cultura? Aquilo que eu pratico tão habitualmente que vira culto. Modus vivendi ou modus operandi. As pessoas deveriam saber que nós somos cristãos, não porque a gente prega, mas porque a nossa vida se caracterizaria de maneira tão distinta e distinguida, que as pessoas iriam olhar e dizer assim: ali vai um árabe, ali vai um beduíno, ali vai um japonês, ali vai um cristão. Conhecidos pelo jeito de viver, de ser e de se apresentar. Estamos num nível, e a coisa miscigenou tanto e descaracterizou tanto, que para a gente ser reconhecido como cristão, a gente tem que dizer que é. As pessoas que convivem com a gente deveriam perceber, pelo nosso jeito de agir, de tratar os outros, de negociar, ter um padrão de comportamento. Por isso, o maçom tem um código na saudação que identifica um para o outro. O espírita também tem. O satanista tem. O judeu tem um padrão, um código de relacionamento, que ainda que eles não se conheçam, eles se identificam pelo código de relacionamento. Por isso que o cristão tem uma saudação oficial. A saudação oficial do cristianismo é paz. Como nós transformamos o cristianismo em gospel, a gente substituiu a saudação de paz pelo oi,
Boa tarde, bom dia, boa noite, gente. Mas biblicamente é: onde vocês chegarem, saúdem com a paz. Esse é o seu código de identificação. Se aquela casa não for digna da paz, ela volta para você. Mas saúde com a paz. Então, vida cristã e cultura cristã deviam ser tão entranháveis que a gente não separasse uma coisa da outra. Aí vem o padrão de vestimenta, linguajar, padrão de negócios. A gente tem que recuperar isso, porque nos perdemos no tempo. Pelo fruto conhecereis, é disso que estamos falando, de algo que está na essência, que é de todo dia, que é de toda hora, que as pessoas nos identificarão pela nossa maneira de frutificar, pelas nossas relações. Dá para dizer amém? Vamos terminar. O fruto é algo prazeroso. O fruto é algo prazeroso. Se produzir esse fruto não te dá satisfação, alguma coisa está errada. Isso tem que me dar alegria por estar produzindo no reino de Deus, por comunicar o reino de Deus às pessoas que convivem comigo. Então o fruto é prazeroso. Segundo, o fruto alimenta. A gente nutre as pessoas que convivem conosco. A gente nutre. Nós alimentamos, abastecemos, fortalecemos, somos bênção de alguma forma às pessoas que convivem conosco. O fruto que eu produzo fortalece, levanta, alimenta aquele que convive comigo? Ou sou um parasita, onde chego, sugo, e quando eu vou embora eu deixo um doente e saio vitaminado pelo que roubei do outro? Que a nossa chegada é para ser bênção, é para alimentar, é para que a outra pessoa sinta-se feliz porque nós estivemos lá. Alguém está me entendendo? Diga amém. Tipos de frutos produzidos pelo cristão. Aqui o comentarista vai trabalhar ações que nós podemos ter no reino de Deus, produzindo para Deus. Dê uma lida nisso ao chegar em casa. Essa última parte, tipos de frutos produzidos pelo cristão. Ações, comportamentos, posturas que podemos ter para produzirmos frutos que alimentarão a outros, que abençoarão a outros. Praticar o bem em todo o tempo, minimizar a dor de alguém, ganhar almas, não causar escândalo aos mais fracos na fé, usar de tolerância para com eles, evitar atitudes que produzam tristeza ou sofrimento aos outros, evitar servir de tropeço para seu irmão na fé, desprender-se de preconceitos e pregar o evangelho ao perdido, seja ele quem for, praticar o amor em todas as situações possíveis, devolver o dízimo e ser um ofertante liberal, a colaboração de cada crente na prática de boas obras, seja por palavras, por conselhos, por exortação, por ensino ou por encorajamento, pode produzir frutos inestimáveis. Ou seja, nossa conduta, nosso agir, são frutos que alimentarão, abastecerão, abençoarão a vida de outras pessoas, e o nome de Jesus será glorificado através da nossa vida em todo o tempo. Diga amém. Agora, diz assim para você: eu devo